tema de hoje, né, é um estudo de 9 parábolas do Evangelho, e dessas parábolas, todas elas nos remetendo ao conceito de reino de Deus. Esse conceito, digamos que ele é a espinha dorsal dos 3 primeiros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, chamados evangelhos sinóticos. E muitas das vezes a compreensão desse conceito de reino de Deus, não só na época de Jesus, mas principalmente depois, ela foi perdendo a importância para as pessoas, para os indivíduos, quando na verdade ele era a espinha dorsal do ensinamento do Cristo. Esse conceito de reino de Deus, que também pode ser traduzido por soberania divina, ou seja, não é um reino a se manifestar no futuro, como muitas religiões esperam. Não é um momento onde virá o fim do mundo, o juízo final, onde se manifestará o reino de Deus. Não é isso. O reino de Deus, traduzido por soberania divina, implica todo o poder de Deus, todas as suas leis, e nessas leis estamos mergulhados como que num fluido divino, né? Mas a nossa capacidade de percepção é relativa ao desenvolvimento de cada indivíduo. Nesse fluido divino não estão só mergulhados nós, seres humanos, ou os espíritos desencarnados. Estão também todos os elementos materiais unidos por forças físicas, químicas, estruturas básicas unidas por forças biológicas, um vírus, uma bactéria, um micro-organismo unicelular, todos eles submetidos à mesma lei do progresso. Então, essa soberania de Deus se manifesta de uma forma mecânica, vamos assim dizer, na matéria, e de uma forma mais elaborada, porque ela passa a ser uma lei moral que envolve a nós, seres humanos. E como lei moral, ela tem 2 vertentes principais: lei de ação e reação e lei de misericórdia. Esses 2 elementos conduzem, então, os espíritos ao processo de evolução. Ora, a gente costuma dizer, né? Eu voltei para a casa espírita por amor ou pela dor. O que você está querendo dizer com isso? Que você vai pelo livre-arbítrio, portanto, você aceita a misericórdia de Deus quando Ele coloca aquele mensageiro inesperado para te conduzir ao bem, ou você é levado pela lei de ação e reação. Basicamente é isso. A lei de Deus ela conduz de alguma forma. Quando na leitura de harmonização se lê, se Deus é a nosso favor, né, quem poderá ser contra nós? Porque está dizendo o seguinte: se a soberania, é a mesma coisa que você diz assim, se a soberania das leis divinas trabalha para a evolução da criatura, quem poderá interromper essa evolução? Porque Deus é soberano, Ele completa todo o universo, todo o mundo que nos cerca, visível e não visível aos nossos olhos materiais. Muito bem. Mas esse conceito foi sendo esquecido ao longo do tempo, tanto que nós não observamos. Nós vamos ver só em João, do Evangelho de João, que é o último Evangelho, já por volta do ano 100, bem depois dos outros Evangelhos, apenas uma passagem onde aparece o conceito de reino de Deus, que é na conversa de Jesus com Nicodemos. Depois disso nós não temos mais a menção a reino de Deus, não temos essa menção nas epístolas, nem nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas chamadas epístolas católicas, né? De Pedro, de Tiago, de Judas, não temos essas informações. Ou seja, ela meio que vai se perdendo esse vínculo pelas próprias características que estão se formando dentro do movimento cristão. E o reino de Deus, como soberania divina, Jesus, nós poderíamos sintetizar, se nós fixarmos principalmente o Sermão da Montanha, sobre 2 aspectos. Primeiro é essa onipresença de Deus, né? Essa onipresença, essa onisciência de Deus, e a nossa busca de nos conectar a Ele. Jesus chegava a ponto de nos desafiar no Sermão da Montanha, dizendo que nós deveríamos ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Então, ou seja, nós devemos buscar uma melhoria constante, contínua da perfectibilidade. E ao mesmo tempo, Jesus mostra, através do próprio Sermão da Montanha,
que esse caminho não se faz por sacrifícios, não se faz por oferendas, não se faz por culto só. Ele precisa haver uma relação de compaixão, de amor ao semelhante. Então, essas duas coisas, a compaixão ao semelhante e o amor a Deus, que aliás está resumido naquele mandamento, como Jesus, quando pedem a Jesus para resumir no único mandamento, né? Como se poderia, digamos assim, sintetizar toda a Torá e os profetas: ama teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E sendo que esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro, se assemelha ao primeiro. Então, ou seja, isso quer dizer que esses são os dois esteios onde está alicerçado o conceito de reino de Deus. Você precisa de espiritualidade, de ligação com o divino, com o sagrado, mas você precisa de ligação com as criaturas. Não se chega ao divino, não se chega ao sagrado, não se chega a Deus, ao Pai, se você está de mal com o mundo. Não se chega, não existem atalhos. Isso ficou muito claro no ensinamento do Mestre. Não existem atalhos. Como fica muito claro na doutrina espírita, quando Kardec coloca os dois grandes inimigos da evolução humana, o orgulho e o egoísmo. O que é o orgulho e o egoísmo? São os dois elementos que mais nos afastam da convivência harmoniosa e pacífica com outros semelhantes. Né? Então, esses, e obviamente a doutrina espírita também traz essa questão da espiritualidade como uma força extraordinária capaz de nos conduzir a um caminho melhor, sem tropeços, sem equívocos, retomando então a própria mensagem do Cristo. Bom, dentro desse conceito de reino de Deus, que é fundamental, que é importantíssimo, que é a essência do Evangelho, e nós não damos talvez a importância a essa compreensão, nós temos 5 formas principais pelas quais a mensagem de Jesus foi transmitida. Nos 3 primeiros, vamos só nos ater aos 3 primeiros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, por serem os evangelhos que tratam mais profundamente da questão do reino de Deus. Primeiro, nós temos os ditos de sabedoria de Jesus. São palavras incisivas, fortes, frases curtas, na maioria das vezes, que mostram um determinado caminho a seguir. Elas estão sintetizadas no Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus, do capítulo 5 a 7. Muito bem. O segundo ponto de aprendizado são os milagres. Milagres entre aspas, né? Como a gente vai estudar lá no livro A Gênese, né? Da doutrina espírita, a partir do capítulo 15, não são milagres, mas são mecanismos de ações fluídicas que produzem maravilhas, produzem prodígios aos nossos olhos, que ainda não conhecemos toda a dinâmica da ação espiritual para processos de cura de uma forma geral. E envolvendo, inclusive, efeitos físicos importantes, né, na presença de Jesus. Mas quando você estuda esses fenômenos, você encontra ensinamentos em quase todos eles, praticamente todos eles. Nós não vamos entrar nesse aspecto da questão, a gente não consegue finalizar o estudo, mas os chamados milagres, quando você analisa eles cuidadosamente, você vai ver vários ensinamentos colocados ali dentro. Uma outra fonte de ensinamentos importantes são os debates de Jesus. E esses debates, ou essas exortações, acontecem em 2 situações: com seus adversários, fariseus, escribas, sacerdotes e saduceus, ou com seus próprios discípulos ou pessoas que chegavam até ele. Nesses debates, ou nessas conversas, nesses esclarecimentos, por exemplo, quando Pedro chega a Jesus e pergunta a ele: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus exorta Pedro a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar infinitamente. Esse é um tipo também, um padrão de ensinamento que está inserido nessas conversas com os discípulos e nas conversas com seus adversários. Por exemplo, quando os saduceus chegam a Jesus e perguntam a ele se deveria ou não pagar o imposto devido a César, tentando colocar Jesus numa armadilha, porque se ele fala que deve se pagar, ele colocaria os próprios judeus contra eles, porque todos eles eram contra esse pagamento do imposto. Se ele dissesse que não era para pagar, ele estaria indo contra Roma, ali representada no poder de Pilatos.
Só que aí Jesus tem um detalhe interessante, porque ele finaliza essa pequena passagem dizendo assim: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Né? Só que passa desapercebido por nós uma coisa extraordinária que acontece dentro dessa pequena passagenzinha. Quando ele fala com aquele sacerdote saduceu, que moeda você tem no bolso? E ele tira ali uma moedinha. O que está na face dessa moeda? A imagem de César. Olha só, ele não... Veja bem, Jesus não dá continuidade a isso. Ele diz assim: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas vamos nos colocar lá no mundo do judaísmo. Era proibido você ter imagens. O primeiro mandamento da Torá, lá no Decálogo, ele proíbe as imagens, proíbe o culto às imagens, proíbe que fossem esculpidas imagens, sejam elas estátuas, fossem elas pinturas, era terminantemente proibido. E aquele indivíduo que estava questionando a Jesus trazia dentro do seu bolso uma imagem. Ele estava já rompendo o primeiro mandamento, então ele não era nem para abrir a boca, era para ficar quieto. Isso que Jesus diz para ele: olha, você é um hipócrita. Você tem uma moeda com uma imagem do seu bolso e quer me questionar sobre a validade de se pagar ou não a César? Então é interessante quando a gente estuda o Evangelho, a gente observa como as nuances existem dentro das passagens e às vezes nos passam desapercebidas. Então esse é o terceiro grande elemento. O quarto elemento é o próprio relato da paixão. Desde o início da chegada de Jesus a Jerusalém até a sua crucificação e posteriormente a sua manifestação através de efeitos físicos e evidência aos seus discípulos, demonstrando, portanto, a imortalidade da alma. E a quinta grande fonte de tradição de ensinamento são as parábolas. Muito bem. E as parábolas estão repletas de referência ao reino de Deus, por isso nós escolhemos elas. E são lindas, né? As parábolas são formas de se contar a verdade através de histórias. E a forma como nós vamos abordar aqui não vai ser muito aprofundada, porque as parábolas exigem um estudo mais... ainda mais que são 9 parábolas, talvez nós conseguimos fazer as 9 parábolas, elas exigem um estudo mais aprofundado. Mas o que nós podemos só deixar aqui, para vocês não ficarem em dúvidas, é o seguinte: é porque eu desde 2005, 2006, depois escolhi uma obra do Hermínio Miranda, já desencarnado, Cristianismo, Mensagem Esquecida. Isso já vai aí já vai 2006, né? 14 anos, hoje a gente estava lendo um pouquinho antes, mas com o Hermínio Miranda houve quase 15 anos, 2005 mais ou menos, por aí. Eu me empolguei muito com esse estudo do Jesus histórico e iniciei uma busca, uma pesquisa mais aprofundada. Ao mesmo tempo que eu estudava a doutrina espírita, né, eu estava fazendo um estudo do Jesus histórico a partir da pesquisa de exegetas. Protestantes, católicos, agnósticos, judeus. O protestantismo alemão está muito avançado nesses estudos, o catolicismo americano também muito avançado. Pesquisadores brasileiros do UFRJ estão trabalhando, Paulo Nogueira, por exemplo, trabalhando a fundo nessa questão. Então existem pesquisadores importantes conduzindo esse material. Então as parábolas que nós vamos tratar aqui hoje não são interpretadas diretamente como nós vamos, às vezes, em alguns casos pelo menos, como nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a luz da exegese bíblica, tá? Sem nenhum problema, elas permitem isso. Por que a exegese bíblica é interessante para nós? Porque ela é ciência, o Espiritismo é uma doutrina que tem na sua base a ciência, e quando nós nos reportamos à origem das parábolas e conhecemos o contexto histórico onde elas surgiram, aí você, quando projeta uma interpretação para 2000 anos depois, você fica mais claro aqui na sua cabeça. Quando a parábola cai de paraquedas para você já com uma interpretação, você pode aceitar, mas talvez não compreender muito bem o que está acontecendo. Mas quando você conhece a história do surgimento dessa parábola, o contexto que Jesus falou, as pessoas que ouviram, como elas pensavam, como elas agiam, como eram os seus costumes, as suas tradições, a sua religião, e quando você faz uma reinterpretação dessa parábola,
2000 anos depois, à luz de novas necessidades, de novas situações e também de novas capacidades de entendimento, então fica, eu acho que mais completo esse processo. Mas isso é um desafio que é para todo mundo. E quando sempre a gente joga isso, só se apavora um pouco, mas o Espiritismo nos convida a um estudo constante, né? Mas eu só estou dizendo isso porque tem algumas parábolas que a conclusão que nós vamos chegar não é exatamente a conclusão do Evangelho segundo o Espiritismo. Não estou querendo dizer que está errado ou não. É só que nós estamos abordando uma outra vertente da parábola, tá? A vertente mais histórica dela. A interpretação que se dá aos espíritos interpretam segundo a necessidade de uma determinada época, tá bom? Por exemplo, a gente vai ver aqui nos Trabalhadores da Última Hora, quando se convoca os espíritos como trabalhadores da última hora. Mas vamos ver que do ponto de vista da exegese, ela tem uma outra característica. As duas são válidas, porque elas atendem a épocas diferentes, públicos diferentes, com demandas e necessidades diferentes. Mas é interessante conhecer como seria essa parábola na visão daqueles judeus que estavam ali ouvindo Jesus. Então, para começar as nossas parábolas, que vamos ensinar um pouquinho sobre características, sobre imagens do reino de Deus, porque era uma forma que Jesus tinha também de explicar o reino de Deus através dessas histórias, que eram comparações. Um dos ensinamentos que nós temos, que é importante a gente frisar, é o seguinte: evitem excesso de alegorias e metáforas em parábolas. Isso foi um equívoco ao longo de 2000 anos. Ficar fazendo excesso de metáfora, ficar fazendo comparações. Não, o que Jesus falava era aquilo ali mesmo. E, eventualmente, você traça paralelos da parábola com metáforas. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, é claro, a gente lê, é óbvio que vem à mente que aquele pai que recebe o filho que saiu de casa e se desfez da herança através de fazendo tudo que é maluquice pela vida fora, é claro que você se identifica aquele pai com Deus. Do ponto de vista metafórico, isso é mais ou menos implícito na parábola, né? Está mais ou menos claro, mas essa é uma das poucas exceções. Em geral, as parábolas, o que elas querem dizer é aquilo ali mesmo. É para a gente comparar aquele cotidiano com aquilo que Jesus está ensinando, que é um conceito complexo, conceito de reino de Deus. Até hoje nós temos dificuldade de compreender esse conceito, quanto mais há 2000 anos atrás. Então ele buscava mostrar situações cotidianas para você olhar, comparar e comparar com o ensinamento que ele estava dando. Os pais da igreja começaram a fazer muitas interpretações, chegou ao ponto de fazer assim 10 metáforas, pegar 10 pontos de aplicação da parábola, chama de pontos de aplicação, ou seja, qual é o objetivo da parábola, qual é o ensinamento da parábola, ou seja, qual é o ponto de aplicação da parábola. Normalmente é um só, no máximo 2. Em geral é assim que funciona. Chegava-se a ponto de fazer 10 pontos de aplicação da parábola, tirar 10 lições. Não existe isso, meu Deus. Porque, vejam bem, Jesus estava ensinando para pessoas humildes, simples, iletradas. Jesus era um pedagogo por natureza. O seu ensinamento precisava ser passado para pessoas que ainda estavam numa infância espiritual. Então não poderiam ser coisas complexas, tinham que ser coisas acessíveis. Nós hoje lemos o Sermão da Montanha. É claríssimo, claríssimo. E nós não conseguimos seguir 2000 anos depois. Agora imagine se Jesus vai falar por parábolas, através de enigmas, através de metáforas que só os iniciados, coisa nenhuma. Jesus veio falar para todo mundo, veio falar para todos para poderem compreender. Ele mesmo dizia: eu vim para confundir os sábios e doutores e tornar claras minhas palavras aos simples, aos humildes. Não havia nenhum elitismo nas palavras de Jesus, não havia nenhum iniciado. Esqueçam essa história, né? Jesus veio para falar para todos nós, seres humanos. Ele saiu de planos sublimados, se fez pequeno, encarnou num corpo de carne para poder se fazer compreendido, adaptando ensinamentos que são transcendentes, que estão muito além de nossa capacidade de percepção ao nosso entendimento. Nós estamos hoje lutando para entender esse evangelho ainda. Imagina se ele fosse falar em linguagem figurada, metafórica, aí nós íamos ficar dando cabeçada e não íamos chegar a lugar nenhum, como aliás aconteceu ao longo de quase 2000 anos. Muito bem. Começamos com a parábola do devedor implacável.
ela se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 34. A parábola do devedor implacável é assim: havia um senhor que ele chama os seus servos que lhe deviam para prestar contas. E um deles devia para ele 10 mil talentos. O talento era um valor absurdamente alto, era moeda de maior valor no Império Romano. Para vocês terem uma ideia, depois nós vamos mostrar essa comparação para vocês terem uma ideia aqui, mas os 10 mil talentos equivaliam a 174 toneladas de ouro. Tá? E aí ele chama esse servo para prestar contas. É óbvio que o camarada não tinha 174 toneladas de ouro, né? Esse exagero da parábola é para mostrar uma coisa que nós vamos entender daqui a pouquinho. E aí o servo se ajoelha para ele e diz: olha, eu não tenho como pagar. Aí ele diz assim: então você vai ter que trabalhar como escravo, vamos ter que vender os seus filhos, sua esposa, para abater um pouco essa dívida. Mas aí o escravo se ajoelha, esse servo se ajoelha, chora esse senhor, perde a ele mais um tempo para ele poder quitar essa dívida. E esse senhor, ele se apieda dele, fica com pena dele e resolve perdoar a sua dívida. Muito bem, o servo sai, chega na rua, encontra um outro indivíduo, outro companheiro dele que devia a ele, sabe quanto? 100 denários. Denário era o valor que aproximadamente se dava para você trabalhar 1, 2 dias. Você se alimentar durante 1, 2 dias, você e sua família. Era um valor pequenininho, 100 denários. Então 100 denários equivaleria aí, aproximadamente aí a 2 meses e meio, 3 meses de salário. Olha só, ele devia 174 toneladas de ouro, não dá nem para a gente imaginar isso. Aí ele fala assim: você tem que me pagar esses 100 denários. Ele: não tem esse dinheiro, me dá um tempo para poder acertar isso. Ele fala: não, você tem que me pagar agora. Agarrou ele pelo pescoço lá, segurou ele, e eles pedindo pelo amor de Deus e tal, e aí ele chama, entrega ele às autoridades para que ele pague a dívida dele. Os companheiros que viram aquilo vão até o senhor e falam para ele: ó, aconteceu isso assim, assim, assado. Aí esse senhor manda chamar o ingrato. Para vocês terem uma ideia, alguns cálculos mostram que essa quantia de 10 mil talentos também equivaleria a 100 milhões de denários. Ele tinha para receber do outro 100 denários. Ele foi perdoado de 100 milhões e não conseguiu perdoar 100. Ele devia 1 milhão a mais. Se nós olharmos a nossa situação como espíritos, aqui agora está trazendo para a doutrina espírita. Se nós olharmos a nossa condição como espíritos encarnados, espíritos que planejaram nossa reencarnação, muitas das vezes nós reencarnamos, digamos assim, com as nossas provas diminuídas em termos de, ou pelo menos adiadas. Pagamos a prazo, a prestação, as nossas dívidas, os nossos débitos, porque se viesse tudo numa pesada só, nós não conseguiríamos dar conta, né, desse processo. Somos devedores da misericórdia de Deus, somos devedores dos espíritos que planejaram nossa encarnação e nos ajudaram, dos nossos anjos de guarda que nos acompanhou quando a gente andava, podia ter batido com a cabeça na mesa, e você sabe que às vezes uma pancada e uma queda é o suficiente para uma hemorragia cerebral. Quantas crianças às vezes não desencarnam assim? Dos nossos pais que perderam noites de sono, né? Como mensurar isso em termos de valor? Então nós somos profundamente devedores à espiritualidade que nos concede, Deus que nos concede. Qual é o valor de uma vida? Qual deve ser o valor de uma vida, de um espírito, de uma consciência? Não tem valor. E Deus nos concedeu a vida. Essa é a maior dívida que nós temos com Deus. E nos concede as condições para evoluirmos e alcançarmos uma perfectibilidade que nos assegurará uma felicidade extraordinária. E nós não pensamos nisso quando deixamos de perdoar um irmão que de alguma forma nos prejudicou. O que essa parábola está mostrando é isso. Esse servo, obviamente, vai ter que colher, né, as consequências daquilo que ele fez, mas o que mostra essa parábola essencialmente? Nós somos profundamente devedores diante de Deus, né?
diante daquilo, mas Ele não nos cobra isso. O que Ele deseja de nós é que nós façamos nosso processo evolutivo em direção à luz, em direção ao próprio Pai, venhamos a subir a nossa filiação divina. Então nós temos que ser misericordiosos com os outros, assim como Deus é misericordioso com a gente. Então essa é uma das imagens do reino de Deus. O reino de Deus entende por algo dentro de nós e algo em torno de nós. Por que se imagina dessas duas formas? Porque nós desenvolvemos uma consciência da lei divina dentro de nós, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, a consciência das criaturas. Mas como é que ela está escrita se tem pessoas que assassinam, matam, estupram, e tem outros que são indivíduos magníficos na sua vida, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos? A lei de Deus está nos dois, só que numa ela está ainda adormecida, precisando desse terreno ser trabalhado de alguma forma para ela crescer e se desenvolver. No outro ela já está germinando, e no outro ela pode estar até florescendo. São aqueles espíritos missionários. A lei de Deus está em todos, só que em alguns ela está com um elemento potencial para ser desenvolvido, em outros ela já está em pleno desenvolvimento. Essa misericórdia conjunta leva então ao reino de Deus da coletividade, que não é possível ainda na Terra. Como mundo de provas e expiações, não temos como ter aqui reino de Deus aqui, mas temos como ter reino de Deus dentro de nós. Talvez ainda como uma sementinha, saindo aquela raizinha ali para germinar, mas vamos ver outros espíritos que estão à nossa frente aqui encarnados ou desencarnados, coordenando os processos de auxílio espiritual aqui na Terra, que o reino de Deus dentro deles já está ganhando uma força, um desenvolvimento enorme, né? Então ele é individual, mas quando nós unimos vários indivíduos, muitos indivíduos que pensam dessa mesma forma, esse reino de Deus então passa a ser o quê? Uma coletividade. O mundo regenerado, você já tem um patamar desse reino de Deus ali estabelecido como uma coletividade. O mundo de provas e expiações ele está mais em termos de individualidade ainda. Alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, mas todos têm essas sementes divinas dentro de si. Aí vamos para a parábola da ovelha perdida, que está em Mateus, mas também está em Lucas, no seu capítulo 15, versículo 4 a 7. Qual de vós, isso Jesus dizendo, qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la, e achando-a alegre, a põe sobre os ombros, e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se salva do que por 99 justos que já tinham a sua salvação assegurada. E não é isso que nós vemos na doutrina espírita. Quando nós estudamos as obras de André Luiz, os resgates espirituais feitos na primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, da série Nosso Lar, a primeira obra, nós vamos observar ali nas câmaras de retificação os espíritos indo buscar entidades sofredoras em regiões umbralinas e trazer. Isso não é ovelha perdida que está sendo resgatada, gente. Não é o pastor que tem indo lá resgatar, mas não é Deus em pessoa, não é Jesus em pessoa, mas são seus prepostos. É assim que funciona. É uma grande cadeia de hierarquias do bem, onde todos têm oportunidade de trabalhar. Isso nos mostra que a lei de Deus é uma lei de misericórdia e compaixão acima de tudo. É uma lei de justiça? É. Lei de ação e reação? Com certeza. Lei de causa e efeito? Com certeza. Lei do karma? Com certeza. Mas não existe na lei de Deus uma lei de ação e reação sem uma misericórdia. Misericórdia faz parte da lei de Deus. E ela caminha junto com a lei de ação e reação. Tanto que Kardec, no capítulo 2 da Gênesis, quando ele vai falar da natureza divina, ele atribui 8 qualidades, 8 atributos da divindade, ele coloca Deus é infinitamente justo e bom, tudo na mesma frase. Eu sempre fiquei me questionando por que Kardec colocou isso. Por que Deus é infinitamente justo e bom? Por que ele botou assim? Deus é infinitamente justo, Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente perfeito, Deus é infinitamente sábio.
Não, mas ali naquela frase especificamente ele bota Deus é infinitamente justo e bom. Por quê? Porque justiça e bondade no reino de Deus caminham juntas. Elas não são separadas. Não há castigo. Quando a gente fala Deus perdoa, Deus não perdoa, gente. Deus não se ofende. É isso que nós temos que entender. Deus dá oportunidade pela sua misericórdia. Só que às vezes essa misericórdia, através da oportunidade, nós não aproveitamos. Então, às vezes, o recurso da dor vem como mecanismo educativo, não como mecanismo punitivo. Não, a dor não vem para punir. Deus não fica feliz que está punindo, está castigando. Nós, seres humanos, ficamos. O criminoso foi preso lá. Se ele estiver sofrendo alguma coisa, a gente até torce para que ele sofra bastante lá pelos males que ele fez, mas isso é um equívoco ainda da nossa ignorância espiritual. Do ponto de vista da espiritualidade, elas veem ali um Filho de Deus que vai alcançar também a glória no momento em que ele se desvencilhar de todas essas redes que o prendem ainda na ignorância, nas trevas, né? Então, o reino de Deus é basicamente isso, é a misericórdia, a compaixão, é resgatar aquele que está perdido, nunca deixar ele ali desamparado. Não existe inferno, não existe purgatório. Existe. Purgatório até dá para fazer uma comparação, né, Cleonice, com umbral, vamos dizer assim, né? Se forçar um pouquinho a barra, inferno não dá, né? Isso aí seria negar a misericórdia de Deus e negar aqui até o que Jesus disse, né? E a teologia fez tanta bobagem que negou até o que Jesus disse, né? Porque na visão de Jesus, Deus era um Deus de amor e misericórdia. Aí vem a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato, ela é o seguinte: era um indivíduo que tinha suas terras e fez uma plantação e ela deu uma imensa colheita. E aí Jesus dizia que esse rico pensava para si, uma colheita extraordinária. Ele não tinha como dar conta daquilo. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Outra coisa, isso está em Lucas, só em Lucas, tá, gente? Que a gente encontra a parábola do rico insensato, está no capítulo 12, versículos 15 a 21. O que eu vou fazer? Ele pensar assim, sabe que eu, poxa, recebi tanta coisa, essa colheita foi tão extraordinária, e a Palestina, observem bem, isso é importante sempre contextualizar, havia muita fome naquela época, havia um problema muito sério que estava acontecendo, o Império Romano estava sufocando ali, os impostos eram terríveis, porque você tinha que pagar imposto religioso por tempo, você tinha que pagar imposto para Herodes Antipas, para quem estava ali na Galileia, e você tinha que pagar imposto para Roma. Quer dizer, o imposto para o templo você pagava ao sacerdote, mas o imposto para Roma você pagava através de Herodes Antipas. Só que você tinha que abastecer os cofres de Herodes Antipas e Herodes Antipas tinha que abastecer os cofres de Roma. Então você pagava uma quantidade absurda de impostos. E muitas das vezes as suas colheitas não davam o suficiente para isso. Você perdia suas terras, você perdia tudo que você tinha. Essa visão de que nós estávamos tendo uma crise ali na região da Palestina, ela fica muito clara nos trabalhadores da última hora ou os trabalhadores da vinha, porque vocês observam que na 11ª hora, às 5 horas da tarde, tinham trabalhadores esperando para serem contratados para trabalhar. Então, há alguns estudos que mostram a tendência de nós imaginarmos uma crise. Tanto foi que 30 anos depois da desencarnação de Jesus, houve a guerra, onde os judeus se rebelaram contra os romanos, durou do ano de 66 ao ano 70 e culminou com a destruição do templo de Jerusalém. Essa guerra não surgiu do nada, ela surgiu de uma opressão que eles foi chegando a um ponto que não aguentaram mais, aquilo explodiu em violência. E Jesus tentou exatamente evitar essa violência através dos seus ensinamentos, né? Mas o povo preferiu não seguir essas diretrizes, né, que foram dadas. Então, se havia fome, se havia sofrimento, se haviam pessoas perdendo suas terras e se tornando diaristas, esse homem que tem essa produção extraordinária deveria ter pensado, mas eu poderia dar 30%, 20% dessa produção para as pessoas mais pobres. Mas ele não imagina isso não, ele pensa assim, não tem como guardar minha colheita, então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto dos meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz: tolo, ainda nesta noite tua vida será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não se torna rico diante de Deus, que guarda uma relação extraordinária com aquela passagem onde Jesus, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, acumular tesouros no céu, né, e não na terra. O contexto é o mesmo. Desapego das coisas materiais. Reino de Deus implica desapego de coisas materiais. Se nós estivermos apegados às coisas materiais, nós não conseguimos criar, fofar essa terra, preparar essa terra no nosso coração para que essas sementes divinas cresçam, se desenvolvam e o reino de Deus se desenvolva. Por quê? Porque nós estamos apegados à matéria, estamos grudados nela, desencarnamos, continuamos presos à crosta terrena. Quantos espíritos nós não vemos assim? Os relatos mediúnicos são abundantes em relação a essa questão. Então, a quantidade de espíritos que permanecem assim é muito grande. Então, reino de Deus implica desapego, conceito de impermanência. E há um outro ponto aqui, que seria o segundo ponto de aplicação da parábola. Esse rico foi totalmente insensível à dor, ao sofrimento dos outros semelhantes. Ele em nenhum momento pensou em repartir, ainda que uma parte do seu excedente de riqueza. Ele quis tudo para ele mesmo. Quando, na verdade, a vida só faz sentido, mesmo na riqueza. Não que se deva condenar a riqueza, isso é importante entender, e Kardec deixou isso muito claro. A riqueza é um caminho, é um meio, assim como as dificuldades que o indivíduo passa financeiras na vida também são meios de aprendizado, todos são meios de aprendizado. Mas se o indivíduo se revolta na pobreza, ou se ele se regala na riqueza e busca só para ele mesmo, cada vez mais, e acha que a felicidade dele está construída em cima daquilo, ele é um insensato mesmo, porque ele vai desencarnar. E aí o que vai acontecer? Ele vai deixar isso tudo para aqui, para a Terra. E o espírito dele vai seguir o caminho. Mas que caminho que ele vai seguir se o tesouro dele estava todo aqui na Terra? O que nós queremos dizer por tesouro? Todo o ideal, todo o significado da existência dele estava baseado em coisas materiais, perecíveis, permanentes, impermanentes. Ou seja, que se desfazem, que se desmancham. O dinheiro se desmancha, o trigo se desmancha. Um carro novo se desmancha, uma casa cai, desaba depois de um certo tempo, depois de muitos, pode levar 100, 200, 300, vai cair. Castelos de pedra desabam, né? Então não adianta, todas essas riquezas hoje são monumentos. Os espíritos que as criaram, região de Vassouras, nós temos um problema seríssimo lá. Por quê? Porque nós temos um passado complicadíssimo de escravidão, senhores de escravos e escravos, irmãos nossos africanos revoltados ainda no plano espiritual e senhores de terra ainda pegados àqueles lotes, aqueles pedaços de terra que não os conduzem a nada e atravancam o processo de evolução deles. Esses são os tesouros plantados na terra, muito perigoso. Mas também, se você guarda sentimentos de rancor, de ódio, não consegue se desvencilhar deles, e isso também atrapalha o processo evolutivo. Então, todos esses ensinamentos estão no Evangelho. O reino de Deus não combina, essa planificação do reino de Deus não combina com essas coisas. Aí nós vamos para Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 28, parábola da semente que germina por si só. Essa parábola não está no Evangelho segundo o Espiritismo, não está, na verdade, na codificação. Até porque Kardec não teve como, nós vamos ver uma outra também que não está. Kardec não teve como pegar todas as passagens dos Evangelhos, é impossível. Se você fosse pegar tudo, quase que os 5 livros básicos, né, teriam que ser só sobre o Evangelho. Então ele pegou assim aquilo que foi escolhido pelos Espíritos e tal, o que ele também escolheu uma parte, que era o que ele julgava ser mais essencial. Tinha que ser didático também, né? Não adiantava escrever uma obra, 40 volumes, 5 volumes, a maioria de Espírito. Você já leu o Céu e o Inferno? Ah, já li, já. Você já leu o Livro dos Espíritos, começo ao fim? Já li. Já leu a Gênese? Já li também. Todo mundo já leu tudo, né? Mas a gente sabe que não. A gente sabe que não leu.
Leu pedacinhos de alguns ou outros. Imagina se isso aqui fosse, ao invés de daqui, tipo, fosse desse tamanho assim, né? Então não adiantava. Então foi feito aquilo que era possível fazer. A doutrina espírita tem caráter progressivo, né? Gênesis, e capítulo 1, item 55. Caráter progressivo da doutrina. Na parábola de semente que germina por si só, nós temos, assim, Jesus dizia também, fazendo outra coisa interessante, né? Um estudo de Joaquim Jeremias, foi um grande teólogo alemão, e também um exegeta, muito profundo conhecedor do aramaico, que era a língua que Jesus falava. Jesus não falava hebraico, falava aramaico. E depois os evangelhos foram traduzidos para o grego. Não temos os evangelhos em aramaico, só temos em grego. Por isso há muitos problemas de tradução, de interpretação, isso vai ser uma outra história. E o Joaquim Jeremias, ele sempre chamava a atenção o seguinte, quando dizia assim, o reino de Deus é igual ao homem. Não, o reino de Deus não é igual ao homem, o reino de Deus não é igual à semente, o reino de Deus não é igual à rede. A tradução correta no aramaico, ele fazia a retradução para o aramaico e voltava de novo para o grego. Estudava a parte fonética, né? E a parte de significado e sentido. Acontece ao reino de Deus o mesmo que acontece à semente jogada no solo. O reino de Deus não é igual ao fermento que a mulher juntou a 3 medidas de farinha, não. Acontece ao reino de Deus o mesmo que acontece quando uma mulher coloca o fermento em 3 medidas de farinha. Ou seja, o reino de Deus é um processo, ele não é o homem, não é a semente, não é o fermento, não é o pássaro, não é isso. O reino de Deus é o processo. É isso que nós temos que entender quando a gente lida essa parábola, tá? A tradução é errada. As traduções que são feitas do grego, nesse caso, a maioria delas estão erradas nesses iníciozinhos da parábola, que não deixa de ser diferente aqui, ó. Só que nesse caso da parábola da semente que germina por si só, a tradução obedeceu ao original do aramaico, talvez porque quando traduziram para o grego, que é onde estão os manuscritos antigos, a tradução foi correta. E aí Jesus dizia, acontece com o reino de Deus o mesmo com o homem, ou seja, aí sim, né? O reino de Deus é igual ao homem, o reino de Deus é igual à semente. Não, acontece com o reino de Deus o mesmo com o homem que jogou a semente na terra. O agricultor, ele dorme, acorda de noite e de dia. Mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma. Nós não falamos aqui de onipotência de Deus, todos mergulhados nesse fluido divino, inclusive as estruturas não conscientes, estruturas materiais, ou aquelas que estão no trânsito entre o material e o animal e o vegetal. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Ou seja, o homem não compreende aquele mecanismo, mas ele continua a ocorrer. Por que Jesus comparou o reino de Deus a uma semente que germina no fundo da terra? É a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. Aí nós vamos chegar com a sabedoria do século 20, 21, vamos falar assim, não, bando de ignorantes. É o DNA, né? É o genes da semente que vão garantir o seu desenvolvimento. Maravilha. O que é o DNA se não um software biológico? Você pega o Word, vai digitar lá. Eu digitei isso aqui no Word, né? Tive que fazer minha colinha no Word. Aquele programinha lá do pacote do Office lá do Bill Gates, né? Que revolucionou, diga-se de passagem, toda a parte de computação, né? Temos muitas essas pessoas, muito desenvolvimento que nós tivemos aí. Já fiz muita coisa, muitos estudos em máquina de escrever, é sofrido o negócio. Quando você faz no computador é bem melhor realmente. E aí o que acontece? O DNA, ele de fato traz toda uma programação biológica de como o nosso corpo vai processar as sínteses proteicas. Maravilha! É um conjunto de informações e procedimentos. Proteína tal se junta com essa, aminoácido tal se junta com esse, depois 2 aminoácidos desses se juntam com 3 desses, depois isso. É como se fosse uma fita daquelas antigas que se usava da IBM para se fazer antes dos computadores. E nos computadores nós temos o que? Linha de comando, que é na verdade o software.
essas linhas de comando extensas que vão compor o aplicativo Word, por exemplo, ele é baseado numa extensa linha de comandos, um software. Só que é um software digital, baseado em 0,1. É um programa binário. O software biológico, ele é da mesma natureza, só que ele atua sobre sistemas vivos, enquanto que o software de computador atua sobre o sistema virtual. Mas o software do computador precisou de milhares e milhares de engenheiros, programadores, pesquisadores para desenvolverem, através de um processo inteligente, aquele programa. E nós vamos imaginar então que o software biológico da planta não teve uma mesma força inteligente para produzir essa maravilha, que é o cérebro humano, por exemplo. Da mesma forma, regido na sua construção de 100 bilhões de neurônios que se conectam com mais outros, cada neurônio se conectando a outros 10 mil neurônios, produzindo uma quantidade extraordinária, 1 quatrilhão de conexões sinápticas. Nós vamos dizer que isso é fruto do acaso. Para o computador nós aceitamos, não tem como você fazer um computador se não for a inteligência atuando. Mas para algo que construiu o computador, nós vamos dizer que foi o acaso. Quando na verdade, o que está por trás do mesmo genoma, que é um software biológico da semente, é uma potência superior de inteligência que produz isso. Claro que Jesus não ia falar em software, em DNA, em nada disso naquela época, estou falando isso hoje. Mas a compreensão é para mostrar essa onipotência de Deus que alcança até mesmo essa semente, como nós estamos mergulhados nela. Então o reino de Deus é essa onipotência de Deus, onisciência de Deus presente em tudo, desde envolvendo-nos em leis morais e físicas até as criaturas mais ínfimas, imersas numa lei determinística, física, química ou biológica. Não importa, eles estão em processos evolutivos também. O macaquinho, o nosso gatinho de estimação, o nosso cachorrinho de estimação, todos eles estão evoluindo. Todos eles estão em processo de evolução. Aí nós vamos para a parábola do joio e do trigo. Em Mateus, capítulos 13, versículo 24 a 30. Na parábola do joio e do trigo, um senhor, ele, de uma terra, né, ele, quando começou a desenvolver o trigo dele, os servos dele vieram avisá-lo de que alguém havia jogado joio no meio do trigo. O joio é uma semente venenosa, ela produz um tipo de semente que, se você ingerir, você se intoxica com aquilo. A passagem é colocada da seguinte forma: o reino de Deus é semelhante ao homem, está errado aqui, tá, gente? A tradução. Acontece ao reino de Deus o mesmo que acontece ao homem que semeou, entendeu? É o processo, não o homem. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo, né? E disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: o inimigo é que fez isso. Aí os servos perguntaram: quero então que nós vamos lá e arranquemos esse joio? E esse senhor responde: não. Se vocês fizerem isso ao arrancar o joio, com eles também arrancareis o trigo, para o entranhado mesmo, aquelas raízes, né? Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos efeitos: arrancai primeiro o joio, atai o enfeite, jogais no fogo e depois faz a colheita do trigo. Ora, por que essa semeadura do joio e do trigo tem relações com o reino de Deus? Muito simples. Sempre nós falamos aqui que mundo de provas e expiações, condições atuais do planeta Terra, não é possível ainda a manifestação do reino de Deus como um evento coletivo, mas é possível como um evento individual. Trigo é trigo, joio é joio. Mas aquele campo, ele está contaminado. Ali não há reino de Deus naquele campo, naquele momento. Vai ter que se esperar um tempo de colheita. O que isso quer dizer? No mundo regenerado, nós não teremos mais o joio. Nós só teremos o trigo.
Mas por enquanto temos que ter joio e trigo. Aí você vai dizer assim, mas pera lá, mas reino de Deus não é só lei divina, não é só lei soberana, não deveriam ter só espíritos bons? Não, gente, os espíritos estão em diferentes níveis evolutivos. Então precisamos conviver juntos, não tem jeito. E nós também não somos boa vista. Nós também estamos cheios de dívidas e temos muitas coisas a aprender. E na verdade, quem se torna nossos mestres não são aqueles que nos tratam bem, que nos falam palavras doces, que nos ajudam no trabalho. Você está todo atolado de serviço, em vez dele ir embora, não, meu amigo, deixa eu te ajudar aqui, você que termina. Não, trabalho só te dá rasteira, né? É aquele indivíduo que te prejudica, é aquele que te trai pelas costas, é aquele que te difama. Esse é o teu mestre. É com esse que você vai aprender a perdoar. É esse que você vai aprender a não ter raiva. Não é com a pessoa que te quer bem, que te ama. Com essa você não vai ter problema nenhum. Se a vida fosse só feita assim, nós estagnaríamos no nosso processo evolutivo. Não há como aprender se não for nessa convivência do joio e do trigo. Por quê? Porque aquele que, vejam bem, nós falamos que aquele é joio por enquanto, tá, gente? Porque ele ainda não está desenvolvido, aquele reino de Deus dentro dele, no sentido mais pleno. A consciência dele ainda está um pouco primária, mas ela está em desenvolvimento também, vai chegar lá. Só que ela aprende com aquele que está mais à frente dele, e aquele que está mais à frente dele aprende com ele. Por quê? Porque ele é a pedra no sapato que você tem que conviver e aprender a amar, a cuidar, a conviver e a colocar à prova aquilo que nós acreditamos estar aprendendo. Portanto, o reino de Deus implica também nós compreendermos que existem espíritos em diferentes condições evolutivas convivendo aqui no planeta Terra. Certo? Trabalhadores da vinha. A gente vai pular uma aqui, gente, que é a parábola da rede, tá? Apesar que dá para falar bem rapidinho. A parábola da rede é o seguinte, ó, só tem Mateus, tá? Capítulos 13, versículo 47 e 50, curtinho. Eu sempre imagino essa parábola assim, Jesus no lago de Genezaré, ensinando aos pescadores ali de Cafarnaum. Tá? O reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia. Os pescadores ali sentados, puxaram a rede, né? Juntam o que é bom em vasilhas. Vão pegando os peixes maiores ali e colocando em vasilhas. Mas o que não presta, pedras, calhaus, peixes pequenininhos, jogam de novo no lago. Eles botam assim, deita fora. Né? Então, ou seja, o que isso quer dizer? O que é essa escolha para vocês? Duas palavras. Livre arbítrio. Reino de Deus é livre arbítrio. Escolha. A pessoa pode, você vai dizer assim, mas ninguém vai escolher peixe pequenininho ou pedra. Escolhe. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós somos dotados de certo grau de inteligência que Deus nos concedeu, de espíritos extraordinários que se sacrificam por nós, revelações magníficas, evangelho, um tesouro precioso, e continuamos cometendo equívocos, pegando pedra, pegando calhau, pegando peixe barrigudinho, quando poderíamos ter uma tilápia ali no fubá, né? Mas não, nós continuamos escolhendo as mesmas pedras, os mesmos calhaus, os mesmos galhos, os mesmos peixes pequenininhos. Mas o reino de Deus é assim. É um processo gradual de escolha que envolve o livre-arbítrio. Ok? Trabalhadores da vinha, essa parábola é extraordinária, porque ela é assim. Eu não vou dar a interpretação que está no Evangelho, como eu disse aqui, não vou falar a interpretação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma interpretação válida, fantástica. Claro, vocês vão ler o Evangelho segundo o Espiritismo e vão se basear no que ela está lá. Estou mostrando só a interpretação da exegese, tá? Só para ver se o contexto em que ela foi colocada também é maravilhoso. E quando eu sou às vezes chamado a falar sobre essa parábola, eu explico esses dois contextos, mostro os dois contextos dela, né? O mostrado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e o mostrado pela exegese bíblica. Bem, o Senhor era dono de uma vinha e chegou a época da colheita. E ele sai na primeira hora da manhã, 6 horas da manhã. Ele vai numa vila, contrata os trabalhadores e leva para sua vinha para colher as uvas. E combina com eles o pagamento de 1 denário.
que era mais ou menos o equivalente para a sobrevivência da família de um trabalhador por 1 a 2 dias, tá? Guardem bem isso. Quando chega na terceira hora, ou seja, às 9 horas da manhã, ele sai de novo para pegar mais trabalhadores. Tem mais trabalhadores esperando lá na vila, ele traz mais trabalhadores. Uma outra vila que ele vai, traz mais trabalhadores. Na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, ele sai de novo, traz mais trabalhadores. Na hora nona, às 3 horas da tarde, ele traz mais trabalhadores de novo. E ainda tinha vinha para ser colhida. Já tinha muita uva para ser colhida naquela vila. Quando chega na 1ª hora, ou seja, 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar o dia judaico terminaria às 6 horas da tarde, ele vai numa praça, né, encontra trabalhadores e pergunta a eles: o que vocês estão fazendo aqui que não estão trabalhando? E eles dizem assim: ninguém nos contratou para trabalhar até agora. Por isso que eu falo que aí fica uma pista do problema que a Galileia estava passando naquela época. E ele chama esses trabalhadores e leva eles. Vou te pagar o que é justo, só fala assim com eles. Todo mundo lá olhou, chegou às 6 horas e mandou o capataz dele chamar todos os servos e realizar os pagamentos, começando pelos últimos trabalhadores. Os trabalhadores da 11ª hora, das 5 horas da tarde. Vejam bem, os trabalhadores da primeira hora foi combinado quanto? 1 denário. Quando chega o trabalhador da 11ª hora, ele vai pagar. Aí o trabalhador lá da primeira hora está imaginando assim: bom, pera lá, se o cara trabalhou 1 hora, eu estou trabalhando aqui desde 6 horas da manhã, e ele só trabalhou 5 da tarde até 6 da manhã, ele só vai receber um 12º de denário. Eu não sei nem como é que ficaria a divisão da moeda, mas tinha os sestécios, as dracmas e tal, então eu acredito que haviam divisões nas moedas. Era meio misturado ali, porque o comércio naquela região era muito da Fenícia também, havia os ciclos de prata, então era meio... Havia muitos tipos de moedas que eram aceitas e circulavam no meio ali. Então fariam essas divisões baseadas nesse contexto. Ele dá um denário para o trabalhador da última hora. Aí, da primeira hora, esfregou a mãozinha e falou: pera lá, se ele deu um denário para quem trabalhou 1 hora, deve ter pensado assim, não bota uma parábola isso, mas deve ter pensado assim: vou receber bem mais de um denário. Quando chega a vez do trabalhador da primeira hora, ele dá lá um denário para ele. Os caras ficam danados, a vida pula, né? Aí eles começam a resmungar e falar e tal, não sei o que, até chega o deles e fala assim: mas olha, nós ficamos aqui desde 6 horas da manhã, desde a primeira hora trabalhando, bate sol quente, nesse calor danado, para ganhar um denário. Você chega, paga um denário também para quem trabalhou só 1 hora, e ele diz assim: mas eu não fui justo contigo, eu não combinei com você um denário, estou te dando um denário. O seu olho é ruim. Existem várias traduções para isso, tá, gente? Mas uma das traduções que eu acho que a melhor delas é essa: assim, o seu olho é ruim porque eu sou bom. O que quer dizer isso? O olho ruim é o olho gordo, tá, gente? O olho invejoso, o olho com raiva, né? Isso às vezes quando aparece no Talmud, às vezes quando aparece nos Evangelhos. O que ele quer dizer com isso? Olha só, se ele dá pela justiça humana, qual seria o correto? 12º de denário. Só que aquela pessoa, o que ia acontecer com ela se ela recebe 12º de denário? E ela chega em casa com 12º de denário. Ninguém tinha dinheiro guardado no banco não, tá? Não tinha banco não. E nem em casa, eram todos pobres. Eles não iam se alimentar, os filhos iam passar fome, a esposa ia passar fome. Aquela família ia passar fome. Aquele dono da vinha se apiedou daquele trabalhador da última hora. Mas o trabalhador da primeira hora não se apiedou. Ele queria usar a regra, a lógica da justiça humana. Mas a justiça divina não obedece a esse mesmo padrão, porque ela tem o quê? Justiça e misericórdia. O que deveria acontecer com os trabalhadores da primeira hora? Poxa, que bom, ele não vai dar só um 12º. Eles iam passar fome, agora eles não vão mais passar fome. Isso deveria ser a ideia de reino de Deus. Mas não, olha só como é que nós estamos atrasados ainda. Na nossa mente está errado. Ele tem que passar fome, sim, só trabalhou 1 hora. Mas pera lá, gente, o filho dele vai passar fome, a esposa dele vai passar fome, o pai dele, a mãe dele que está na casa vai passar fome. É isso que nós queremos como justiça? E aonde fica a misericórdia e a compaixão? Olha só como é que é linda essa parábola, como Jesus coloca um paradoxo dentro desse processo que inverte toda a lógica humana. O nosso rigor, a nossa pureza de coração na hora de fazer, o nosso raciocínio duro, rígido, sistemático, ele é quebrado ao meio pela lógica dessa parábola, da lógica do reino de Deus. E
Então, nesse aspecto, nesse sentido, eu acho que é uma das mais belas parábolas do Evangelho, porque ela mostra o seguinte: quando alguém é beneficiado, e nós, por exemplo, você participa de um sorteio, de um bingo, aí vamos lá que está sorteando, sei lá, 3 cestas básicas, na verdade é só. Aí uma pessoa ganha e diz: caramba, perdi por uma pedra. Eu não estou falando isso, mas nunca joguei bingo, tá, gente? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Perdi por uma pedra, né? Mas às vezes a pessoa lá está mais necessitada que você nunca parou para pensar nisso, né? E é mais ou menos essa ideia. Nós deveríamos ficar alegres pelo outro estar recebendo algo de bom. E não ser egoístas achando que só nós deveríamos ter esse quinhão dessa parte. Tá certo? Essa parábola inverte toda a lógica humana, né? Para a gente pensar durante uns 2000 anos mesmo. Né? E a gente, para terminar aqui agora, rapidamente, que nós já estamos extrapolando aqui, não vou atrapalhar aqui, você não atrapalha. Não vou nem falar a parábola do semeador, não. Vamos só fazer um resumo rápido, um sumário rápido das parábolas aqui. Reino de Deus, então, tá, gente? Misericórdia uns para com os outros. Parábola do devedor implacável. Misericórdia um para com os outros. O reino de Deus emana de um Deus de amor. Esse é um outro conceito que vem, é a parábola da ovelha perdida. Desapego e permanência. Parábola do rico insensato. O reino de Deus implica desapego e impermanência. Não ficar pegado demais às coisas. Ficar pegado só naquilo que é necessário para você tocar o barco. Senão a gente é igual aquele indivíduo. Existe uma passagem curiosa, acho que eu já falei isso aqui, o Cleiton vai lembrar disso, eu devo ter falado, mas eu gosto sempre de falar. É uma parábola vietnamita, que ela diz o seguinte: você está atravessando um rio numa canoa, e quando você termina de atravessar o rio, você precisa seguir em frente agora para uma mata. Só que você pega a canoa, coloca na cabeça e vai para o mato com a canoa na cabeça. Só que a canoa, no contexto dessa parábola vietnamita, é o corpo físico. O espírito atravessa o rio da vida e agora ele tem que seguir em frente por uma outra região. Mas ele quer tentar levar o corpo junto. Esse é o conceito do apego. Ele não compreende que aquilo ali era só um meio para ele atravessar o rio. Agora ele tem que seguir em frente com os recursos que ele possui. Os recursos espirituais, os tesouros espirituais que você possui. E não, você quer carregar a canoa junto. E aí não dá certo, não funciona. Ele não vai conseguir caminhar quase nada dentro daquele local para onde ele está indo. A onipresença e a onipotência de Deus. Parábola da semente que germina por si só lá embaixo da terra. O reino de Deus começa pequeno e cada um se desenvolve. Nós não falamos aqui, mas é a parábola da semente do grão de mostarda, que começa com uma menor das sementes e termina como uma grande hortaliça. O reino de Deus, ele individualmente não começa com uma coisa plena, ele começa com algo pequeno que se desenvolve. O reino de Deus implica escolha. Parábola da rede. A sabedoria e a ignorância devem conviver juntas. Parábola do joio do trigo. Sabedoria e ignorância precisam conviver juntas. A sabedoria é suplantar a ignorância com o passar do tempo. Dentro de nós e coletivamente. A justiça do reino de Deus caminha junto com a misericórdia. Também é básico dentro desse processo na parábola dos trabalhadores da vinha, né? E o reino de Deus implica diferentes capacidades das criaturas para compreendê-la. A parábola do semeador, que eu não falei aqui, mas na verdade, quando você vai ver a parábola do semeador, sementes caem em terreno ruim, não germinaram, sementes caem em terreno bom, produziram 30, 60, até 100 por um. Significa que nós temos diferentes níveis evolutivos de compreensão e temos que respeitar esses níveis evolutivos de compreensão. O problema é quando a semente cai em terreno que não dá base a ela para se desenvolver. E aí o espírito fica recapitulando as experiências encarnatórias e não consegue avançar. E esse é o ponto que nós temos que esclarecer, temos que trabalhar muito. A doutrina espírita nos convida a esse trabalho, a esse esforço. Não basta só nós virmos, receber passo, assistir a palestra, ler um livro. É importante, nesse momento crítico que a humanidade está vivendo, nós assimilarmos esses conceitos que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho nos traz, e juntos com a espiritualidade, junto com os nossos amigos encarnados também, né? Nossos companheiros de centro, nossos companheiros de doutrina, até de outras religiões também, nos unirmos para produzir um bem nesse mundo. Deus espera isso de nós. Esse mundo não se transforma só externamente, ele precisa se transformar por uma ação daqueles que aqui se encontram, nós, encarnados e desencarnados. É um convite que Deus faz a todos nós
através do Evangelho, através da doutrina e através de outras religiões do mundo todo, mas especificamente no nosso caso a doutrina espírita, para aceitarmos esse convite, esse banquete, fazermos parte dele nesse processo de transformação individual e coletiva e o nosso mundo caminhar mundo a mundo regenerado. Nós vamos então fazer a nossa oração de encerramento dessa parte do trabalho. Querido Mestre Jesus, elevamos a Ti o pensamento, Senhor, neste momento em que nos encontramos na presença de amigos espirituais bondosos que se apiedam de nós, que curam, auxiliam, nos levantam, intuem bons pensamentos, vibrações de paz, afastando dos nossos corações todas as aflições, todas as decepções, todos os pensamentos negativos, estimulando dentro de nós a germinação dessas sementes do reino, para que em conexão com a espiritualidade amiga sejamos capazes de compreender a nossa razão de aqui estarmos, o destino nosso, o significado de nossa existência. Quantas vezes, querido amigo, caminhamos ao longo dessas jornadas milenares, não atentando para o chamamento de irmãos amigos, sábios, enviados por Ti, para nos orientar, nos guiar, nos dar as mãos, e nós nos negamos sistematicamente a esse socorro espiritual. Mas nesse momento, Senhor, nesta casa espírita, fonte viva que nos encontramos, sob as benesses dos amigos espirituais, nos colocamos, Senhor, na condição de receptáculos dessas energias sublimes que vêm do plano mais alto, que possam trazer a cura, o esclarecimento, o equilíbrio, a fé, a esperança em todos os irmãos que aqui se encontrem. Estejamos em conexão com a espiritualidade, não só aqui dentro, mas também quando sairmos, Senhor, levando conosco a mesma paz e a mesma harmonia que Tu nos proporcionaste nesta noite, e possamos compartilhá-las com todos os nossos entes queridos em nossos lares. Muito obrigado, querido amigo. Se conosco agora e sempre. Que assim seja.